Olá, tudo bem, alunos? Vamos agora falar sobre o fluxo migratório na América Latina, né? Nós já falamos sobre os fluxos migratórios, né? Que são pessoas, deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Se trata das migrações, né? As migrações podem ser interna e externa. Interna é dentro do próprio país, da própria região, ou dentro da própria cidade, e externa fora do país. E quando se fala imigrante, significa que ele entra. Quando emigrante é quando ele sai. Então, nas aulas passadas, nós vimos sobre isso, né? Sobre a questão aí do fluxo migratório, né? Dos indicadores sociais. E agora vamos falar sobre os fluxos migratórios na América Latina, né? Mas antes de a gente falar sobre a América Latina, né? Nós vamos falar da divisão cultural aqui do continente americano. O continente americano, ele é dividido em duas Américas, na parte de divisão cultural e política, tá? Ele é dividido em duas. Aqui vem a América anglo-saxônica, que é formada pelos Estados Unidos e Canadá, e também vem a América Latina, que vem aqui do México até aqui no sul aqui do Uruguai, tá? Essa divisão se deu de acordo com a sua colonização, que na parte geográfica ela é dividida em três: a América do Norte, a América Central, né, e a América do Sul. Na anglo-saxônica, na América anglo-saxônica, né, ela foi colonizada pelos ingleses. Essa colonização lá foi atuante, né, e que deu origem aí os Estados Unidos e o Canadá. A língua lá é a língua inglesa. Índice socioeconômico é altíssimo, elevado, país desenvolvido, tá? Inclusive os Estados Unidos é grande potência, né? Na América Latina já são países, além disso, são países colonizados por espanhóis e português na época, línguas portuguesa, francesa e espanhola. E são os países subdesenvolvidos. Na América Latina, a colonização foi colonização de exploração, né? Que foi pelos europeus. Até o século XIX, né? Aqui ó, nós podemos olhar os fluxos. Até o século XIX, foi o destino assim, de muito imigrante aqui para o continente europeu, para a anglo-saxônica e latina. Porque aqui, principalmente na América Latina, porque tinha recursos naturais, né? Então vinha para cá pregar, explorar seus recursos e voltar, né, para os seus países de origem. O que acontece? Mas durante o século XX, esses fluxos migratórios se inverteram. Esses países aqui da América Latina, eles começaram a migrar para os países como Estados Unidos, Canadá e para o continente na Europa, né? Até mesmo no Japão. Então, o que acontece? Então, no século XX, eles começaram a inverter. Por que acontece isso? Devido a condições, tá? Devido às condições socioeconômicas, né? Devido à pobreza, miséria que esses países latino-americanos têm, então eles vão para lá, né? Vão para lá em questão de melhoria de qualidade de vida, porque esses países aqui, Estados Unidos, Canadá e na Europa, são, né? Tem a oportunidade de emprego, ganha melhor, a qualidade de vida é outra. Aqui vai uma atividade aqui para vocês. Quais são os países latinos que possuem maiores taxas de imigração? Lembrando que imigração é quando você sai. Então, você vai fazer essa pesquisa aí e vão responder. Quais são os países latino-americanos que possuem maiores taxas de imigrações? Vocês vão pesquisar, vão fazer e vão postar na plataforma. Tá ok? Viu? Então, recapitulando, né? Os fluxos migratórios na América Latina acontecem, tá? Aqui devido às condições financeiras, socioeconômicas, devido à pobreza, miséria. Então, eles vão para os países Estados Unidos, Canadá e Europa
procura de melhoria de qualidade de vida, né? E vem essa questãozinha aqui que fala, quais são os países latino-americanos que possuem maior taxa de imigração? Essa atividade vocês vão fazer lá, tá? É uma atividade que vocês vão estar fazendo e postando também na plataforma, tá? Vai pôr na plataforma. E, diante disso, pessoal, nós vamos aqui para outra atividade, que vai estar lá posta, tá? Que é essa atividade aqui, que tá lá também, feita para vocês fazerem, que é, aqui é um texto, foi feito pelo estudo do FAO, né? Que é uma organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, né? Que eles fizeram aí o estudo que identifica quais são os principais fluxos migratórios da América Latina e Caribe. Então, aqui, esse texto que esse estudo que eles fizeram, né? Eles vêm falando que, por exemplo, Santiago, Chile, tão importante quanto a salvaguarda dos direitos humanos dos migrantes em todo o mundo, é oferecer melhores oportunidades para eles e suas famílias em seus lugares de origem, diz a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, né, que hoje é Dia Internacional dos Imigrantes, nessa data daí. Então, diante do posicionamento da organização, tá, ela não significa que é a intenção de reter pessoas, né, para os seus lugares de origem, mas para garantir elas que elas têm condições necessárias de decidir livremente, né, permanência em casa ou ir para outro local. Então, eles fizeram esse estudo, né, e foi ver qual foi o acordo que eles viram, né, diante desse estudo. Que a migração, ela está relacionada com os territórios rurais, né, onde as pessoas enfrentam mais pobreza, menos oportunidade, também o problema da violência e da execução da justiça, bem como os efeitos da mudança climática. Então, eles olham isso, né, fazendo essas migrações, ainda fala que alguns fenômenos migratórios, né, quais são os países do Triângulo Norte-Americano, por exemplo, El Salvador, Guatemala, Honduras, são quase 30 milhões de imigrantes internacionais, né, quase 15 milhões desses países, dos 11 vêm do México, né, e a maioria deles vive nos Estados Unidos. Então, nesses países, qual é o destino deles, de se migrarem? São para os Estados Unidos, onde tem uma condição de vida melhor. Nessa outra parte aqui, que ele vem falando, né, o estudo, falando sobre a Mesoamérica, eles viram que os principais migrantes nesses 4 países, né, que foi citado lá, como El Salvador, Guatemala, Honduras e México, né, ou seja, aqueles municípios onde as pessoas saem, esses municípios são onde as pessoas saem com maior intensidade. E esses estudos que eles fizeram, diante dos censos populacionais, as informações que eles tiveram através dos indicadores que causam essa expulsão dos seus habitantes são pobreza, violência, vulnerabilidade ambiental, que são os desastres naturais, né, que acontecem. Então, isso daí faz que as pessoas saiam de um lugar para o outro, né? São os desastres. Continuando com esse estudo que eles vão falando, né? Todos eles nós vamos observar que apresentam um grande índice de pobreza, né? Apesar de residência com melhor qualidade de serviço básico, tá? A maioria da população não tem ensino médio, tá? E relata o maior peso na atividade agrícola do emprego, né, neles. Então, vocês vão observar aí, né, que são países, né, que vêm caminhando com os mesmos indicadores sociais, né, que faz que as pessoas saiam de um lugar para o outro. Já na Guatemala, né, mesmo sendo relação menos forte entre o migratório de acordo com as características, a taxa, né, na discussão ela aumenta sim, né? Lá ela aumenta porque o ensino médio, a população sem o ensino médio lá é maior, pessoal, tá? E no México, né,
eles apresentam mais elevada pobreza pela forte presença de emprego agrícola, como foi a questão de modernização na agrícola, né? E a migração desses países está relacionada à pobreza do sul e à violência ao oeste. Então, existe a pobreza do lado sul, violência do lado oeste, noroeste e nordeste. São também os problemas de vulnerabilidades ambientais também. Esses vem mostrando, são, né, estudos que foram desenvolvidos. Aqui, o que eles quisem entender, né, que esses territórios oferecessem mais oportunidade, né? A descoberta deles seria o quê? Uma política que fosse destinada a mitigar a magnitude da migração, né? Considerar as características territoriais como influencia a decisão da pessoa sair. Então, a forma que o município oferece, a forma que o governo oferece, não oferece nenhum estudo em relação a isso. Então, o que acontece? As pessoas acabam se mudando. Então, esses estudos que eles fizeram levanta a necessidade de você entender melhor o quê? O melhor impacto da migração dos lugares de origem. Né? Por que acontece isso? Então, por isso, né, esse motivo, a FAO, ela colocou à disposição do México, Guatemala, Honduras e El Salvador a capacidade técnica de ajudar a construir melhores oportunidades de desenvolvimento em territoriais rurais. Quer dizer, o governo lança um projeto federal onde possa diminuir essas questões de imigração, tá? E aqui, né, vem explicando, isso que o texto vem falando de um estudo que eles fizeram, a FAO pertence à ONU, né? E aqui tem as atividades que você vai olhar, né? Ler o trecho e você vai responder, né? A uma que fala, em termos gerais, o estudo mostra que El Salvador e Honduras dos municípios, em Getúlio, tende a apresentar maior índice de pobreza. Apresentar residências com menor qualidade de serviços baixos, ter maior percentual sem ensino médio, relatam um maior peso de atividade agrícola no emprego. Tá? Então, você vai marcar que você, né, qual está correta. Aqui também, né, a 3. Quais são as principais descobertas do estudo no FAO Mesoamérica em Trânsito? Então, você tem que vir aqui no texto e voltar a ler, ó. Essa parte aqui, ó, e ler, né? Então, ele vai estar baseado nos censo, né, nessa parte aqui, ó, proporcionar contar informações de cada principal de pobreza, violência e vulnerabilidade ambiental. Depois vem a 5. De acordo com o texto, quais são as principais causas de migração no México e em Guatemala? Então, você vai vir aqui também, nessa parte aqui, ó, Guatemala e México, e tá nesses dois parágrafos aqui, ó, você vai ler, né, e vai responder. Aqui, quais são as principais sugestões desse estudo para minimizar a migração desses países? Então, você vai ter que vir aqui, ó, ler essa parte aqui, ó, tá vendo isso aqui? E responder, tá? Então, essa atividade, né, vocês vão responder, além daquela outra lá que eu falei, né, lá no outro slide, vocês vão responder, tá? É uma atividade também avaliativa, tá, pessoal? E tenha aí uma boa semana e obrigado.